Bom dia, tudo bem com você? Eu sou a missionária Ivailza Marques e esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. É muito bom ter você aqui, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. A minha pergunta nesse dia é: como passou a noite? Como foi seu amanhecer? Tá tudo bem com você? Eu quero te convidar para orar agora, na certeza de que esse Deus que nós cremos, Ele tem respostas para nos dar, Ele tem bênçãos para nos dar no dia de hoje. Deus continue abençoando a sua vida. Vamos orar então? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te agradecer, te exaltar, Senhor, pela oportunidade mais uma vez nesse dia de estarmos juntos para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Senhor, fala conosco, que o teu Espírito Santo esteja conosco para nos orientar, para falar ao nosso coração. Amém. Eu quero te pedir um favor. Deixe seu gostei. Compartilhe com mais alguém. É muito bom ter você na minha companhia. Nós estamos num estudo bíblico com o tema O Valor da Oração, baseado em Atos 4:31. Que diz o quê? E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então nós estamos ontem nós chegamos, nós estamos no terceiro tópico, em que tempo devemos orar. E ontem nós falamos sobre no tempo de aflição, no tempo de ameaças, no tempo de dúvidas, no tempo de calamidade e no tempo de festa. Hoje nós vamos continuar e eu já quero pedir que você, se puder, pegue sua Bíblia, seu caderninho de anotação, deixe um comentário. Se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários, vai ser muito bom compartilhar com você os conhecimentos. Olha só, hoje nós vamos falar a letra F, no tempo de vitória. Em que tempo devemos orar? No tempo de vitória. Porque a oração, nós estamos falando do valor da oração. E a oração é o veículo que nos leva a Deus. A oração é a ponte de ligação entre o homem e Deus. Olha só, então nós vamos. Em que tempo devemos orar? No tempo de vitória. Quando a gente vai para o Salmo de número 35, o Salmo de número 35 tem um título que é assim: Davi pede o castigo dos ímpios, descrição da miséria destes e súplica para que Deus os julgue. Em que tempo devemos orar? No tempo de vitória. O Salmo 35 é um salmo em que Davi está pedindo a Deus para Deus pleitear. Ele diz: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Ele está pedindo socorro a Deus. Através de quê? De oração. É isso que nós estamos aprendendo nesses dias, o valor que tem a oração. Agora imagina você, o rei Davi pedindo em oração. Era um homem que orava também. Ele vencia as batalhas porque sempre estava em oração. Então, em que tempo devemos orar? No tempo de vitória. Orar nesse tempo é maravilhoso. Orar no tempo de alegria, orar no tempo de vitória é muito bom. No tempo de vitória é bom orar. É maravilhoso. O tempo de festa é bom para orar. Então, em que tempo eu devo orar? No tempo de vitória. No tempo onde se festeja, quando se é vencedor, quando se vê o resultado da oração, quando se é vitorioso. O salmista Davi sempre festejava as suas vitórias. O povo de Deus é um povo de festa, é um povo alegre e é um povo que vence. Por quê? Porque vence na oração. Mas nossa vitória só chega para festejarmos quando estamos celebrando em oração de gratidão. O salmista, ele fala no versículo 18 desse Salmo 35, ele fala assim, olha só: louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Louvar-te-ei na grande congregação. Davi está feliz pela vitória. Olha só, louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo
te celebrarei. Então, em que tempo eu devo orar? No tempo de vitória. Então, hoje é dia de você orar. Como você sabe, missionária? Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Celebre, ore o valor que tem a oração para nós. A oração nos traz vitória e nos dá mais combustível para orar. Então, nesse dia, nós estamos estudando sobre o valor da oração e nós estamos no terceiro tópico, em que tempo devemos orar. Nós devemos orar no tempo de aflição, no tempo de ameaça, no tempo de dúvidas, no tempo de calamidade, no tempo de festa e no tempo de vitórias também. E agora, a letra G, vamos orar em todo tempo. Em que tempo devemos orar? Em todo tempo devemos orar. A oração nos conecta com Deus. A oração nos leva à comunhão com Deus. É maravilhoso orar. Orar em tempo de aflição, orar em tempo de vitória, orar em tempo de calamidade, orar no momento de tristeza. É difícil, mas temos que orar. Orar em todo o tempo. Olha só, as referências, anote aí. Efésios 6:18, depois você vai ler, faça uma anotaçãozinha aí. Romanos 12:12, Colossenses 4:2, 1 Tessalonicenses 5:17. Em que tempo devemos orar? Aqui está. Em todo tempo nós devemos orar. Quando falamos em todo, não falta nada. Todo é completo. Nós devemos orar na aflição, em meio a ameaças, quando temos dúvidas, enfrentando calamidade. Devemos orar em tempo de festa e em tempo de vitórias. Então, compreendemos que a nossa vida como verdadeiros cristãos precisa ser pautada em oração. A nossa vida precisa ser pautada em vigilância e oração. Vigiai e orai. Perseverando em oração, não se cansando, não desanimando, insistindo. Efésios capítulo 6, versículo 18, olha o que diz. Nós lemos que devemos orar em todo tempo, com oração e súplica no Espírito, e fazendo, sabe o quê? E vigiando nisso. Em todo tempo. Em que tempo devemos orar? Em todo tempo. Romanos 12:12 nos ensina que devemos perseverar na oração. Devemos insistir na oração, continuar na oração. Em que tempo devemos orar? Em todo tempo. Colossenses 4:2 diz, perseverai em oração. Olha que coisa maravilhosa. 1 Tessalonicenses 5:17 diz, orai sem cessar. Que coisa maravilhosa isso. Então, o que é que nós aprendemos no dia de hoje? Nós estamos no terceiro tópico desse estudo do valor da oração. Esse terceiro tópico, ele tem o título, em que tempo devemos orar? Nós vimos em 2 vídeos passados que nós devemos orar no tempo de aflição, no tempo de ameaça. Em que tempo devemos orar? Devemos orar no tempo de dúvida, devemos orar no tempo de calamidade, vai anotando. Devemos orar no tempo de festa, no tempo de vitória e findando esse tópico 3, em que tempo devemos orar, para resumir, nós devemos orar em todo tempo, seja a situação que tiver, não importa o que esteja acontecendo hoje, ore em todo tempo, nós devemos estar em oração, perseverando em oração, na certeza que Deus está nos ouvindo e pronto para nos atender. E isso é maravilhoso. Então, que hoje, essa palavra, essa parte desse estudo, nós continuaremos no próximo vídeo, nesse mesmo assunto, o valor da oração. E eu espero que você esteja gostando, e que isso esteja servindo para agregar ainda mais o seu conhecimento e o seu desejo de se manter em oração.
Mande para mais alguém esse estudo bíblico. Nós vamos continuar, ainda não terminamos, tem muita preciosidade ainda. Nós estamos ainda falta mais um tópico, certo? Então, olha só, hoje nós findamos o terceiro tópico. Esse estudo, nós já estamos no terceiro tópico. Nós vimos que o primeiro tópico desse estudo, o valor da oração, só para lembrar a você, e para você que ainda não começou a acompanhar, volta os vídeos. Nós estamos no valor da oração. Orar significa falar com Deus. A oração é o veículo que nos leva a Deus. A oração é a ponte de ligação existente entre o homem e Deus. Filipenses 4:6 diz: não estáis inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, nós temos o primeiro tópico desse estudo, como devemos orar. Nós temos o segundo tópico desse estudo, como devemos orar, o segundo tópico. O primeiro tópico, nós temos por que devemos orar, o primeiro. O segundo, como devemos orar. E o terceiro tópico, que é esse que nós finalizamos hoje, em que tempo devemos orar. E que nós vimos nesse terceiro tópico, nós devemos orar em tempo de aflição, em tempo de ameaça, em tempo de dúvida, em tempo de calamidade, em tempo de festa, em tempo de vitória, e devemos orar em todo o tempo. Então, que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos dê um dia maravilhoso, uma tarde abençoada, nos dê um final de semana maravilhoso, que esse final de semana seja de vitória para a sua vida. E nós estaremos voltando a falar no assunto da oração na segunda-feira, se o Senhor nos permitir. Nós estamos estudando sobre o valor da oração. Eu quero terminar agora orando ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade dessa semana, estarmos juntos, nos alimentando nesse Manhã com Palavra, falando do valor que tem a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, te agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui para juntos falarmos da oração, nos alimentar, sermos alimentados pela Tua Palavra, Senhor. Abençoe a cada um que está comigo nesse vídeo, nessa oração, Senhor, nesse estudo. Senhor Jesus, abençoe a vida de cada um, dá um final de semana na Tua presença, que sejam abençoados, que tenham as suas orações respondidas. Continua abençoando o Teu povo, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, beijo no seu coração, tenha um bom final de semana. O Senhor te abençoe e te guarde.